Vou ler a palavra de Deus na voz apostólica. Vou ler em Colossenses, uma carta-livro escrita pelo apóstolo Paulo, por isso uma palavra apostólica, palavra autoritativa para a fé cristã, a verdade de Deus revelada em Cristo. Vou ler no capítulo 2, vou começar a partir do verso 9. Então, convido você nesse momento, com atenção e disposição a ouvir a palavra e que o seu coração se abra para a palavra neste momento. É a palavra de Deus, é a palavra apostólica, não é a palavra desta igreja aqui, mas é a palavra do Senhor. Ouça a palavra. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O texto diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E depois, falando daqueles que já tiveram um encontro com Deus em Cristo, os discípulos de Cristo, diz que eles foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Que o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição importa. A ressurreição de Cristo importa para você. Ainda na semana passada ouvi entrevista com o prefeito de uma dada cidade, não muito longe daqui, contando como a encenação pública da crucificação e ressurreição de Jesus vinha sendo praticada nos últimos 3, 4 anos na cidade, e foi incluída no calendário da cidade, estava sendo promovida como mais um evento municipal e para o turismo. Parece-me que há uma expansão disto, essas encenações da morte e ressurreição de Jesus Cristo, saindo de dentro dos prédios das igrejas e avançando para o espaço público. Mas, quanto mais eu observo essas encenações, essas lembranças, para mim transparece que cada vez mais ela menos importa. A ressurreição de Cristo menos importa. Mas a questão é a sua vida, a sua pessoa. Ela importa para você. Há coisas na vida que importam e há coisas que não importam, sabemos disso. Há coisas que para nós são relevantes, significativas. Há coisas para nós que são medíocres, desprezíveis, dispensáveis. E você sabe o que é que uma coisa que importa e uma coisa que não importa para você. E você sabe, inclusive, que você tem uma escala de valores para as coisas que importam na sua vida. Algumas estão no topo, outras lá embaixo. Coisas importantes, mas não do mesmo valor. A ressurreição de Cristo importa para você. Eis a pergunta que você precisa responder. Precisa responder diante da palavra de Deus. Há uma colocação aqui tremenda, tremenda. E com ele foram ressuscitados.
Sim, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo rompe com a morte depois de 3 dias, depois de ter passado pela cruz e a tortura. Maior do que a vida, maior do que a morte. Poder de Deus. Algo inexplicável, algo que jamais aconteceu antes, algo que nunca acontecerá antes, ser humano nenhum pode produzir, aconteceu. Ressuscitou, o poder de Deus faz isto em Cristo. Mas há no meio esta colocação: e vocês foram também ressuscitados com Ele. A ressurreição importa para você? Você ouviu o texto? A ressurreição importa para você se ela dispensa todo o esforço humano. O que eu quero dizer com isto? Quando nós lemos o texto, nós vemos ele falar aqui de circuncisão. Esta carta é uma carta apostólica escrita pelo apóstolo Paulo no ano 61, cerca do ano 61, quando ele estava na prisão domiciliar em Roma. E você lê sobre essa prisão dele também nas Escrituras, num livro histórico de Atos, o último capítulo. Paulo foi levado a Roma para responder um processo por causa da pregação apostólica dele. E lá está ele respondendo aquele processo, está em prisão domiciliar. Ele recebe a visita do pastor desta igreja da cidade de Colossos. Por isso o nome da carta, livro Colossenses. O nome do pastor sabemos que era Epáfras. Epáfras sai de Colossos, onde? Na antiga Ásia Menor. Localizada hoje essa cidade, ou um sítio arqueológico dela, no ocidente da Turquia atual. Epáfras sai da sua cidade de Colossos, vai se encontrar com Paulo naquela casa onde ele estava detido em Roma, para se orientar. E então Paulo, ouvindo do pastor de Colossos, o pastor Epáfras, ele escreve esta carta com orientações. Esta igreja, esses discípulos de Cristo em Colossos, estavam correndo alguns perigos por causa da pressão cultural à volta deles. Nós vivemos numa cultura, eles também, e a cultura está à nossa volta, estamos inseridos nela, ela nos pressiona, com as suas ideias, a sua cosmovisão, seus valores espirituais e morais. E lá estava esta igreja, mas antes do evangelho da igreja ser estabelecido em Colossos, já haviam chegado ali os judeus, imigrantes, e se estabelecido lá, e trouxeram então o judaísmo. Mas Colossos está lá, na Ásia Menor, naquela época, uma região que estava debaixo da influência da cultura grega. Quem habitava ali era um grego antigo. Depois eles foram expulsos com a migração de povos vindo de outras terras e com a fé islâmica, mas era uma região de pensamento grego. E a cultura ali tinha um pensamento parecido com o que se chama nova era nos nossos dias. Esta forma religiosa, espiritualista de ver a vida, que não é praticado na forma de uma religião organizada, mas de pensamentos propagados e soltos no ar, muito abraçados pela classe artística, na mídia, em Hollywood, no Brasil. E, na verdade, se analisarmos a nova era e conversarmos com as pessoas por aí, a maior parte das pessoas são, na verdade, adeptos da nova era. Bem, lá estavam esses irmãos em Colossos, numa cultura que tinha pensamentos parecidos. Qual é a mensagem? Uma visão dualista de matéria e espírito e uma busca de uma evolução espiritual através de passos esotéricos, alguns guias, gurus, contatos com espíritos evoluídos, uma salvação espiritual, uma evolução espiritual, um certo desprezo pela matéria, a busca de artefatos, liturgias, fórmulas secretas que dariam a evolução, certas práticas, e eles somavam tudo isto nesta visão tanto quanto grego dualista. Mas tinha
também esta abertura para tudo que se aproximava. Era uma abordagem sincretista. E lá chegou a fé judaica, eles também adotaram algumas coisas da fé judaica e incorporaram na visão deles. Não mais o judaísmo puro, mas pincelando aquilo e isto do judaísmo e incorporando. A circuncisão, prática judaica, também foi adotada por eles como um passo espiritualista. E o apóstolo Paulo escreve esta carta àquela igreja cercada por essa cultura, esses valores espirituais que divergem completamente do evangelho de Jesus Cristo. E eles falam da circuncisão, mas não para afirmar a circuncisão judaica, nem nesta adoção, adaptação desse pensamento grego dualista da evolução espiritual. Ele fala da circuncisão, mas ele deixa bem claro: não estou falando da circuncisão feita por mãos humanas, a circuncisão física. Eu estou falando da circuncisão feita por Jesus Cristo. Então ele está dizendo que a ressurreição importa quando essas práticas e entendimentos que dependem do esforço humano, virtudes humanas, forem descartadas. A ressurreição pede e exige que toda virtude humana ou possibilidade do ser humano por si mesmo encontrar a resposta espiritual e eterna precisa ser descartada. Exige isto. E é isso que ele faz aqui. E eles movem no seu argumento. E da circuncisão, então, ele pula para o batismo, este ato cristão. Estaria ele agora, então, revertendo o seu argumento e apresentando uma outra fórmula mágica de esforço humano, isto é, eu realizando o batismo, esse esforço meu é que resolve tudo? Não, não, não. O batismo aqui fica muito claro. O batismo aqui é uma metáfora, como é o batismo cristão nas Escrituras Sagradas. Se a ressurreição importa para você quando eliminar a dependência de esforços, méritos humanos, seus esforços litúrgicos, religiosos, seja quais forem eles, morais, se ela passar a importar para você quando você abandonar essa dependência das suas próprias virtudes e esforços, ela passará a ser algo que importa na sua vida, na ilustração do batismo. Isto mesmo, na metáfora do batismo. Ele fala que no batismo acontece o sepultar e acontece o ressuscitar. Faz sentido isso? Sim, totalmente. Porque a palavra batismo na língua grega, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, inclusive este livro, esta carta do apóstolo Paulo, a palavra batismo quer dizer submergir, colocar debaixo d'água. Este é o sentido da palavra batismo. Então, quando os cristãos adotam o batismo, originalmente, pela palavra de Deus, a ideia era esta: o batismo é uma dramatização, uma metáfora que deve ter acontecido na pessoa sendo batizada. Descendo as águas houve um sepultar, saindo das águas houve um ressuscitar, um nascer para uma nova vida. A ressurreição importa para você, importa na ilustração do batismo. Estaria Paulo dizendo que águas batismais têm um poder de tudo mudar? Não. A água é fundamental para a vida física. Graças a Deus pela água que não nos falta. Mas não há nenhum poder para a direção eterna e espiritual da sua vida. A água é água e será sempre água. Note que ele fala aqui sobre mediante a fé.
mediante a fé. O batismo é uma metáfora. O batismo é uma ilustração. É algo exterior que tem o seu valor quando o batismo fala de uma experiência de fé, de um encontro com Deus lá no íntimo, no centro do ser da pessoa. É aí que a ressurreição importa. Quando na sua vida acontecer o que acontece na ilustração do batismo, há um sepultar e há um ressuscitar. Porque primeiramente houve um sepultar de Jesus Cristo. Ele passa pela cruz, a morte única, o único justo e perfeito que já existiu. Deus mesmo encarnado vai à cruz e à sepultura depois. Morreu a morte real. Morreu a morte da condenação sua, minha e de todo ser humano. Culpa essa que virtude nenhuma humana, esforço nenhum humano pode resolver ou remover. Cristo tomou sobre ele. Morreu uma morte real e foi sepultado, para depois então ressuscitar vitorioso eternamente. A ressurreição. O batismo fala do sepultar e ressuscitar, porque um dia Cristo morreu, e morreu a nossa morte, a nossa condenação, mas também por nós ele rompeu com a morte, que é o maior inimigo, a maior expressão da condenação, do pecado, da vida longe de Deus. Cristo venceu por nós. A ressurreição de Cristo importa para você? Importa. Importa quando ela dispensar da sua vida qualquer ideia de virtude humana, de esforço humano para consertar sua questão com Deus e a eternidade. Ela passará a importar a você. A ressurreição de Cristo passará a importar a você, na ilustração do batismo. Por isso a ressurreição de Cristo passará a importar para você quando ela levá-lo à nova vida em Cristo, ao poder da ressurreição em Cristo. Isso mesmo. A questão toda aqui do apóstolo Paulo é esta: Cristo ressuscitou, não somente morreu, para que eu e você pudéssemos também com Ele sermos ressuscitados. Eis a questão. Você já morreu para a sua vida, vivida segundo a sua própria vontade. Não estou perguntando se você tem uma certa fé em Deus, uma crença. Isso a maior parte das pessoas tem. Não, é algo muito mais profundo. Se você já chegou a este ponto de ver a morte de Cristo na cruz como a morte que seria sua, que Ele tomou em seu lugar, você conseguiu enxergar a sua condição diante de Deus, não a sua condição diante da sociedade. Quero crer que todos nós aqui somos vistos como bons cidadãos. Passamos no padrão humano, mas jamais passaremos no padrão de Deus. Você sabe disto, e Deus também sabe. Cristo morreu a sua morte. Quando Ele foi sepultado, você foi sepultado com Ele. Como? Mediante a fé. Não um mero sentimento, mas o fato, sim, eu creio que Cristo morreu a minha morte e foi até a sepultura no meu lugar, porque eu merecia isto, Ele fez por mim. Eu sou culpado, eu devia. Mas Ele também ressuscitou.
E no poder do Cristo ressurreto, não somente morro com Ele, Ele morreu a minha morte, morreu a morte do pecado, da vida longe de Deus, mas eu nasci com Ele para uma nova vida com Deus. Uma nova vida com Deus, também chamada de vida eterna nas Escrituras. Por que vida eterna? Tem alguma coisa a ver com depois do cemitério? Bem, tem, mas não se resume a isto. A vida eterna é já, diz aqui, com Ele vocês foram ressuscitados, está falando a cristãos. Viveram também longe de Deus, como todo ser humano nasce assim. Mas um dia eles passaram pela experiência ilustrada no batismo. Eles creram em Cristo como aquele que morreu por eles. E então foram ressuscitados também, nasceram para uma nova vida com Deus. Então a experiência deles não é uma experiência pela qual eles esperam depois do cemitério. A ideia de vida eterna nas Escrituras é vida já, vida com Deus agora, romper totalmente, radicalmente com este jeito de ser e viver, morrer com Cristo, para então poder experimentar mediante a fé, diz aqui, no poder de Deus, algo que não se explica, que você não pode produzir, igreja não pode produzir. Experimentar o que é nascer para uma nova vida, a vida eterna, a vida com Deus, a vida para Deus, agora e para todo sempre. Porque Cristo, a minha ressurreição, a ressurreição de todo aquele que crê, vive e vive para todo sempre. Ressuscitado com Ele, vivo com Deus e para Deus hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 10.000 anos e ainda por toda a eternidade. A ressurreição de Cristo importa para você? Importa. Importa mesmo. Essa questão já foi resolvida. É a mais importante, é a que mais importa. Que você possa ainda dizer: fui sepultado com Ele. E com Ele ressuscitei no poder de Deus mediante a fé. Inclusive possa dizer: vou ao batismo, expressar isso publicamente. A ressurreição de Cristo importa. Convido você a tomar um instante de oração agora. Você com Deus. Que momento crucial diante da eternidade. Diante do sentido da vida agora. Para você e sua casa. Ouça a palavra. Responda a palavra. Que momento oportuno Deus preparou para você na quietude desta noite. A ressurreição de Cristo importa para você.